aqui está tudo certo já. E o café, Tati? Vai trazer? Mas é claro, né? É a minha especialidade. Gente, vai todo mundo beber numa quarta-feira? Assim que eu gosto. Simone, isso não é o problema. O igual está garantido. Boa, Rogério. Mas o conforto também conta. Ainda bem que o nosso botão, pessoal, está em dia. E claro que não pode faltar uma maquiagem linda, né? Pessoal, pode ficar bem tranquila porque por aqui, ó, tá tudo certo pra começar agora o podcast De Frente com a Trilha. Bora lá? Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Alto Impacto com Camila Batista. Espera lá, com a Camila Batista não, com a Trilha, porque hoje nós vamos entrevistar você. E eu vou começar agora apresentando a nossa host, Camila Batista. Gente, ela é a mãe do Marcelo e da Violeta, esposa do Oscar e uma verdadeira apaixonada por desenvolver pessoas. E faz isso de uma forma incrível. Deixou um cargo público de altíssimo nível para seguir o sonho de empreender, impactar vidas e continuar aprendendo sempre. Hoje, além de ser a nossa mentora, ela é conhecida por transformar a vida de quem empreende, deixando tudo, como ela mesma diz, mais leve e gostosinho. A Ká lidera sempre com paixão, oferece cursos online e presenciais sobre vendas, marketing, mastermind, é palestrante em eventos corporativos, faz mentorias individuais para empresários, líderes e equipes, ou seja, tem conteúdo valioso. Hoje, a Camila vai entregar ouro pra gente. Bora lá! E eu vou começar fazendo uma pergunta pra você, que é, assim, pra você explicar o que é a trilha. E é uma pergunta da Fer também, que ela pergunta o seguinte, a Maria Fernanda. Quando você idealizou a trilha, você imaginou que nós nos tornaríamos essa família que somos hoje? Que lindo, gente. Gratidão pela apresentação. A trilha é isso, e ela é fruto de um sonho. A trilha, ela foi idealizada depois dos primeiros treinamentos que eu dei aqui na CDL. Então, o meu relacionamento com a CDL aqui em Pederneiras começou em 2022, né, quando o Rogério era presidente, aí eu vim conversar com eles, a gente começou o primeiro curso, e boa parte de vocês já estava nesse primeiro curso. E aí a gente fez o primeiro, a gente fez o segundo. Lá por volta do terceiro curso, eu vim fazer uma reunião aqui na CDL com o Rogério e com o Zé Cláudio, o atual presidente. E a conversa deles foi assim: Camila, a gente gostaria que você fizesse algo voltado exclusivamente para empresária. Porque até então nos meus cursos, vocês vinham também os seus colaboradores. Né? E aí, na hora que eles falaram isso, eu tava lendo, a leitura que eu tava no momento era uma leitura do Napoleão Hill. E um dos livros dele se chamava Mastermind. E foi muito assim, na hora que eles falaram, eu falei, gente, é isso que precisa. E aí, na hora que eu olhei para os dois, eu falei assim, e o que vocês falam? Vocês viriam? E eles falaram, a gente vai. E na hora que eles falaram, a gente vai, pra mim já era, porque aí se tornou muito fácil vender a trilha. Porque na hora que eu chegava com a Gi, eu falava, Gi, eu vou fazer um processo assim, vai ser um curso. No começo começou com 6 meses. O Rogério, da Farmais, e o Zé Cláudio, da Científica, estão lá. Então, assim, tinha como falar não? Não tinha. Tinha como falar? Não tinha como falar não. Não tinha como falar não. Então, assim, a trilha, ela nasceu dessa conversa. Inclusive, em todo momento que eu posso, eu registro a minha gratidão pela CDL, por vocês. A trilha nasceu aí. Agora, se eu sabia que ia se tornar tudo isso, eu acho que nem nos meus melhores sonhos. Acho que nem neles, porque a trilha, a gente já passou por 3 renovações da trilha. Ela era 6 meses, depois a gente renovou por mais 6 meses. Na hora que a gente renovou, a gente falou 6 meses é pouco. Vamos para 1 ano. E aí, gente, foi basicamente 90% de renovação nas 3 vezes. É o famoso repetir de ano, né? Todo mundo repetiu de ano 3 vezes. Então, assim... E ela é viva, né? É viva. Fala que ela é viva. Não é? Porque, assim, até ficou um negócio meio assim, nossa, mas a gente vai ver o mesmo conteúdo. Mas o que aconteceu? Aconteceu que os conteúdos eram os mesmos, só que eu fui mudando muito no decorrer desse tempo. E vocês?
Totalmente. Também. E os desafios também eram Também eram outros. Então, na hora que a matéria vinha, porque a trilha não é só a matéria, isso, né? é a troca. A troca. Então, como que é? A gente começa a trilha sempre falando dessa terceira mente que acontece quando nós estamos juntos. A gente tem uma partilha aqui que vai para muito além dos nossos negócios. A pergunta da Fer é: você sabia que se tornar essa família? Essa Porque família. realmente a gente tem amor de família entre nós mesmos. Tem, a gente sabe de a coisas. torcida, é verdade. Não é? E essa questão de família, ela é bem visível. Por exemplo, assim, quando algum de nós temos algum problema, a gente lança no grupo: gente, tem um problema. Isso. O que eu faço nesse momento? Alguém vai solucionar o problema. Alguém daquele. já passou por isso, Então, alguém tem uma isso. ideia de fora, não é? É isso mesmo. Então, assim, não imaginei que ia tomar essa proporção, mas sou muito feliz e grata por ter tomado essa proporção. Porque a gente aqui hoje fazendo um podcast, né, de vocês me entrevistando. Olha esse nesse lado. Meu Deus! Olha isso, não é uma delícia. Não E a situação que você coloca a gente também. Olha né? o calor que tá aqui Porque a dentro. gente também tá. Mas, muitos movimentos a gente faz, né, com a trilha. A gente aprende muitas coisas sobre como se portar perante alguns problemas. A gente evita alguns problemas porque o outro já passou um problema. Então, não, isso daqui você vai fazer desse jeito que vai ficar melhor. Então, a gente se une nessa... É a verdadeira família. É a verdadeira família. São empresários apoiando empresários. Exatamente. A gente não esconde o melhor segredo, a gente quer mostrar, A gente compartilha. porque a gente também quer ver o outro crescer. Exato, é isso mesmo. Vamos para mais perguntas agora? Bora lá. Rogério, quer fazer? Vamos lá, Então pode vai. ser comigo. Partiu. Como a nossa entrevistada é você, Camila Batista, nós vamos iniciar do início. Então vamos lá. Como foi sua tomada de decisão em sair dos Correios para empreender? A decisão em si foi com a Violeta no colo, comigo chorando muito. Porque assim, eu tinha o desejo no meu coração. Vou chorar. Você tava no porpé. Eu tava, fundo. né? Não, mas assim, eu tinha o desejo, né, de fazer essa transição de carreira. Então, assim, em 2018, começa a brotar isso dentro de mim. De eu querer alguma coisa fora dos Correios e tudo mais. E daí, 2019, isso ganhou uma força muito grande. Eu falei, não, é agora! Aí eu engravidei. E aí, um salário alto, né, com todos os benefícios do mundo inclusos. E aí, será que eu saio mesmo? Será que vai ser isso? E aí, saí para uma licença maternidade com a vinda da Violeta em época de pandemia. E nessa pandemia, não sei se vocês lembram, mas a gente abria a geladeira e tinha uma live lá dentro. É verdade. Né? Foi o boom da internet, não foi? Foi o boom da galera aparecer. E eu falei, não, é o meu momento também. E eu comecei a aparecer na internet. Ali eu lancei os meus primeiros cursos. E, gente, eu sou tão Caxias que eu fiz esses cursos gratuitos, porque eu não podia remunerar. Eu era concursada pública. Então eu fui e fiz esses cursos de graça. Dei um curso, acabou, eu dei outra turma. E na hora que acabou tudo, faltava 15 dias para eu voltar para minha licença maternidade. Eu ia voltar, tava tudo certo para eu voltar. E na semana que eu ia voltar, veio uma notícia que mudaram-se algumas coisas. É uma empresa pública, né, movida à política. Tinha acontecido algumas coisas e eu tinha perdido o meu cargo. Então, tipo, pensem assim, eu ia voltar ganhando 1/4 do que eu ganhava. 1/4 do que eu ganhava. E aquilo pra mim, falei, meu, é agora. É agora, porque com aquele salário eu não ia ter coragem. E aí, na hora que meu salário foi lá, eu falei, não, é agora. É o mundo inspirando a seu favor. Exatamente. Aí o Thiago Brunet, nos livros dele, ele traz algumas coisas que falam a respeito da zona de expulsão. Que quando você não toma uma atitude pela tua coragem, Deus colabora de uma forma para que você seja expulsa daquela situação. E essa foi a minha zona de expulsão. E ali, né, então eu lembro de eu com a Violeta no colo, o Oscar na minha frente, minha mãe do outro lado. E aí eu chorava, gente, eu não quero voltar. E olha essa situação, minha mãe falou, Mila, sai. E o Oscar olhou para mim e falou, sai. E fechou. Era a força que você E aí, precisava, né? Eram as que pessoas você mais mais- importantes para mim. Né?
E aí eu falei, bom, se eles, né, confiam em mim, eu também confio. E aí eu dei esse passo, e do jeito que eu dei esse passo, eu decepcionei muita gente que esperava a minha volta, que contava com o meu retorno, né? E aí, gente, no dia que eu fui, eu assinei os papéis, eu disse que eu não queria. 2 dias depois, o meu chefe daquela época manteve contato comigo. Falou, Cá, foi uma pena o que aconteceu, porque a gente acabou de conseguir o seu cargo de volta. E doeu? Não doeu. Aí, Eu agradeci tanto, mas eu agradeci tanto, porque eu falei, ainda bem que veio depois. Que viesse 2 dias antes, eu ia mais uma vez cair numa vala da dúvida. E se tivesse doído, você ia ter ficado na dúvida? Eu ia ter ficado na dúvida, mas não, foi um motivo de... Ufa. Né? Passou e foi assim. se eu conseguir esse novamente, eu vou conseguir muitos frutos, né? E tá Não aí, é? tá aí. Estamos aqui. Aqui estamos. Vamos lá, quem mais? Quem mais? Pode ser eu. Vamos lá. Vamos lá, Camila. Você viu que a gente tem carta. Gente, eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo num programa de auditório. Ô, Cá, hoje em dia, a gente vê se falando muito sobre coach, né? Você se sente estereotipada por algumas pessoas quando você fala o que você faz? Também é uma pergunta da Maria Fernanda. Eu adorei essa pergunta, achei ela bastante importante. Porque, assim, em alguns lugares eu sou anunciada, né? Como a Camila Batista Coach, né? E, infelizmente, essa palavra ela ficou estereotipada de verdade. Ela ganhou contornos que são desleais àquilo que um coach faz. Então, assim, a minha história, ela começa a ser mudada quando eu faço um curso de coach. Então, quando eu vou lá, eu fui promovida no meu maior cargo, vou fazer uma pós-graduação. Chega uma professora que ela dava uma aula de liderança coach. E naquela aula, gente, sabe quando parece que o mundo para? Você só vê a professora? As coisas acontecem. Foi abrindo. E aí ela falava, eu falava assim, gente, eu sei fazer esse negócio, tem técnica. Gente, isso daqui, não, você tá brincando que é, né? Porque eu comecei a me identificar. E aí, na hora que acabou aquela aula, eu fui atrás dela, falei, eu preciso disso, o que é isso? Ela falou, que eu sou coach. E a partir daquele momento eu fui atrás de um treinamento e me tornei coach. E naquela época, era 2018, estava em alta, estava muito em alta, né? As formações em coach e os benefícios que o coaching trazia. Porque o que é o coaching? O coaching, ele é trazer estratégias de plano de ação, para você, ele olha para o futuro, para você olhar para frente, né? Agora, o que acontece? Eu fico um pouco incomodada quando, né, a coach Camila Batista, exatamente por causa do estereótipo, porque eu consigo diferenciar uma coisa da outra, mas a maior parte da população não. Então, foi aí que eu comecei a me colocar como mentora e treinadora. E limita também, Limita, né? porque o que acontece, Gi? O coaching, ele tirou muitas vendas dos meus olhos. Só que eu sou formada em tecnologia da informação, eu sou formada em administração de empresas, eu tenho pós-graduação em gestão de projetos, eu tenho pós-graduação em PNL com liderança de alta performance, eu fui líder durante 14 anos, eu expandi um processo que só acontecia em Bauru a nível nacional. Então, diminuir tudo isso a uma palavra que é estereotipada acaba sendo desleal. Sim. Acaba sendo desleal. Mas eu consigo olhar para tudo isso com amor e carinho, porque foi ali que a minha chave virou. Sem sombra de dúvidas, foi ali que a minha chave virou. Onde deu o start. Foi! Seria desleal da minha parte falar que todo coach não. E aí aquilo que a gente sempre estuda aqui, né? Eu não posso generalizar nada. Exato, verdade. Eu não posso generalizar nada, mas isso é o que eu falo para vocês nos nossos encontros. Somos nós que sabemos, a gente está numa sala da trilha estudando isso. A galera ali fora não sabe. Então é melhor que eu fale para as pessoas, eu sou mentora e treinadora. Aqui dentro eu vou aplicar as técnicas de coaching em você, mas você não vai nem saber. Exato. Porque não é? É isso. Bora continuar aqui, Camila, falando ainda de toda essa mudança, né? E aqui a pergunta é: qual hábito ou mania pessoal você teve que abandonar ou adaptar por causa desse trabalho?
Qual hábito ou mania pessoal que eu tive que abandonar? Misericórdia, gente. Qual hábito ou mania pessoal que eu tive que abandonar? Em toda essa mudança aí que você teve. Com tudo isso que aconteceu. Na verdade, gente, de todo o meu coração, eu nunca abri mão de nada. Eu só abri mão do salário. Porque muito pelo contrário, eu passei a fazer coisas a mais. Entendeu? Eu nunca abri mão de nada. Nunca. Pelo contrário. Então, ali, naquele momento, então quando eu descobri o coaching, eu comecei a entender essa conexão e essa importância de fazer exercícios físicos, por exemplo. 2017, 2018 foi meu ano de super boom. Eu ia pra academia às 5 horas da manhã, estilo Josi hoje. Eu me admiro. Eu de verdade, eu falo coisa mais linda, porque eu já vivi isso, né? Aí depois, com tudo que aconteceu, eu não fui mais. Mas aí o problema, o que me afastou disso, não foi exatamente o fato de eu abrir mão do cargo público, não. Foi o fato de eu ter uma segunda filha, foi o fato da minha vida pessoal estar mudando. Então, quando eu olho para isso, eu não acredito que eu abri mão de hábitos. Pelo contrário, eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor. Libertou. Me libertou. Posso parar só para aproveitar o tempo? Claro, lógico. Tô chegando. O Cássio tá nos bastidores e ele quer. O Cássio quer fazer uma pergunta. Também é trilheiro, né? Cheguei. Aproveitando esse gancho aí que você falou de sonhos e tudo mais, assim, você já pensou, é uma pergunta da Maria Fernanda, você já pensou em desistir ou jogar toalha por conta de uma mentoria que saiu frustrada, como que você não imaginou como que acontecesse? Nunca. Inclusive, gente, a Maria Fernanda não tá aqui. Um beijo pra ela. Porque olha como ela se faz presente. Ela é tão perfeita. Ela não tá, mas o coração dela tá aqui. A mãe 2024. A coisa mais linda da nossa vida. E aí, para responder pra Fer e pra vocês, né? Não, eu nunca tive um resultado que me frustrasse a ponto de eu querer abandonar tudo. Claro que eu já tive, sim, alguns acontecidos, alguns resultados que a minha expectativa não foi atendida, a minha. E isso eu tô tratando onde? Terapia. Na terapia. Por quê? Porque é algo que está relacionado muito mais a mim do que a outra pessoa. Cara, como que você sabe que a outra pessoa, você não deixou a desejar para outra pessoa? Porque ela se manteve perto de mim. Sim. Então, se ela não tivesse se mantido, se ela tivesse, claro, já tive também contratos que se encerraram, mas continua um relacionamento muito tranquilo. Tem um outro lado também, porque você é mentora, mas você vai até um ponto. Se a pessoa que te contratou, se ela não fizer tudo que é necessário, não tem como. Não tem como. Então, exatamente. Tem os dois lados também. Tem os dois lados e também tem assim, olha só. Pensa comigo, alguém vai e me contrata para uma mentoria. E de repente ela fica satisfeita. Ela fala, não, beleza, era isso que eu precisava agora me dá um tempo para isso aqui rodar. E é justo também. Sim. É justo. Sim. Né? Então, assim, nunca aconteceu. Graças a Deus, né? Nesse sentido, não. E nem vai acontecer. Nem vai acontecer. Ô Ká, e falando da vinda da Violeta e essa troca de vamos dizer, de profissão, né? De sair do Correios para empreender. Como que é hoje conciliar o tempo de qualidade com a família, né? Com os filhos, com o marido e essas viagens, porque a gente sabe que você viaja bastante, você dá treinamentos fora. Como que é isso? Josi, é uma pergunta maravilhosa e eu fico muito feliz de responder ela hoje terapeutizada. Não é? A gente tem que ser honesta. Não é? A gente tem que ser honesta porque assim, a Josi, a gente tá junto desde 2020, quando as nossas crianças nasceram. E a gente criou junto, eu posso dizer que nós duas criamos juntas, toda uma rotina de planejamento e organização, não foi? A Josi com o ateliê dela produzindo os planners maravilhosos, eu com a metodologia e a gente começou a criar tudo isso. Então assim, na teoria, a vida sempre foi linda, mas na teoria, na prática é outra coisa. Então, no final do ano passado, eu nem sei se alguém vai perguntar algo nesse sentido, mas no final do ano passado, eu fui diagnosticada com TDAH.
E, na verdade, o que mais chamou atenção naquele final de ano foi o burnout. Foi um burnout que eu tive, que era uma carga de estresse muito grande. Por que eu tô falando daquilo? Porque foi uma pergunta que a psiquiatra me fez naquele dia que derrubou todo o meu castelo. Derrubou todo o meu castelo. Ela falou assim, quanto tempo você fica com os seus filhos sem celular na mão? E aquilo me doeu demais. É pra todo mundo pensar um pouquinho, né? Aquilo me doeu demais, porque eu sou a pessoa que prega sobre tempo de qualidade. Eu sou a pessoa que ensina as pessoas a lidar com planner. Eu sou a pessoa que ensina isso e eu não estava cumprindo. E aí, eu olho para isso com arrependimento. Eu olho. Mas eu olho para isso com cura. Porque eu venho nesse ano todo tratando exatamente disso. Então, assim, eu fico feliz de responder isso terapeutizada, né? Porque hoje eu tô curada desse burnout e essa pergunta fez cair todas as minhas fichas. Então, assim, agora é um tempo de muita qualidade. Quando eu tô com eles, eu tô com eles. O celular não tá no meio. Eu tô com eles. Aí, sobre as viagens e tudo mais, eu sou uma pessoa muito feliz viajando. Eu sou livre. O que mais me motivou a sair do emprego público, imagina o emprego público, é uma caixinha. É uma caixinha. Eu sou uma pessoa livre, então o que me trouxe felicidade foi ter liberdade. Então viajar faz isso por mim, me traz liberdade. E eu acredito que os meus filhos precisem de uma mãe feliz. E eles têm uma mãe feliz e muito presente até quando eu viajo. Deixa eu só vou complementar porque era a minha pergunta, a próxima pergunta. Você fala sempre para nós, né, do diagnóstico do burnout e do TDAH. E o que mudou na sua vida pessoal e profissional depois desse diagnóstico? É muito legal essa pergunta, porque assim, até compartilhei ontem na trilha com vocês, né? Eu falei assim, como eu descobri tudo isso no final do ano passado, eu poderia muito bem classificar 2024 como um ano de redescoberta. Porque eu tive que me reconhecer de novo. Eu sou uma pessoa, e aí, algumas coisas eu sei que tem traço no TDAH mesmo, que é o lance do perfeccionismo. Eu nunca me achei uma pessoa perfeccionista, mas a terapia mostrou isso. Na hora que ela me colocava de frente com a parede para falar do negócio, e eu falava, isso não, tá errado, eu falava, por quê? Você falaria assim com um cliente seu? Eu falava, não. E aí eu comecei a me conhecer por outra ótica. Então, assim, na verdade, o burnout me assustou. O burnout me assustou, porque ali eu descobri, gente, eu entendi um pouquinho do que é ter depressão. E eu nunca imaginei que isso pudesse passar pela minha vida. Assim, por quê? Porque eu sou essa pessoa que vocês conhecem, eu não sou de mentira. Só que, ao fazer o teste do burnout, teve uma pergunta ali que foi muito pesada. Foi muito pesada, e a pergunta era mais ou menos assim, você já pensou que seria mais fácil se você não estivesse mais aqui? E isso passava muito pela minha cabeça. E aí você fala, não é normal isso, para ter uma pergunta dessa num questionário, isso não é normal. Ali eu entendi que eu precisava de ajuda. E ali eu entendi um pouquinho do que é flertar com a depressão. Então, assim, me assustou. O e aí me assustou. Nessa época, nesse diagnóstico, ela já falou na hora pra você o que era o burnout. Porque o TDAH eu precisei de mais tempo e mais testes. Sim. Mas o burnout, eu saí dali e ela falou, não, você tá com burnout. E daí em diante? Daí em diante, gente, para e pensa. Burnout, né? E agora? E agora, né? E agora? Era final de 2023, eu já vinha num caminho de autoconhecimento desde 2018. Então, ferramenta eu tinha muito. Então, ali naquele momento, ela entrou com a ajuda de medicamentos que são importantes. Não adianta a gente fechar os olhos para isso. Né? Não, eu sou forte, eu não quero... Não. É para ir para isso. Não é? É para isso. Então, assim, o medicamento entrou e entrou a minha autoanálise. Então, ali, eu demorei um pouquinho para ir para terapia. Eu demorei 6 meses para ir para terapia. Mas eu comecei a olhar para isso e me questionar. Então, eu saí, lembra que eu falo para vocês sobre sair do piloto automático? Então, eu comecei a questionar todos os pensamentos que vinham na minha cabeça.
Quando vinha um pensamento, eu falava assim, calma aí, isso aqui tá meio deprê, não tá? Não, então isso aqui não é certo de pensar. Isso também é um pouco do conhecimento de inteligência emocional que você tem. Você passa pra gente na trilha. Exato. E que muda as vidas das pessoas, porque a gente começa a entender os nossos próprios sentimentos. Exatamente, então eu comecei... Só que é isso que foi muito interessante no lance do burnout. Por que me chocou tanto? Porque eu ensino vocês sobre inteligência emocional. Entendeu? E não se reconhecer naquele buraco, não era por mal, não era por... Na minha cabeça, todo mundo pensa assim. Todo mundo é assim. Ué, mas na hora que eu vi aquilo num questionário, eu falei, pra estar num questionário não é todo mundo assim. Você entendeu? Então, gente, por isso que é tão importante. E vocês vão lembrar que no final do ano passado, quando eu tive esses diagnósticos, um pouco antes de eu conseguir me abrir com vocês, eu falava assim, gente, não é normal ser triste. Vocês lembram de eu falando isso? Sim. Gente, não é normal. Não é normal tal coisa, não é normal. Porque eu me afirmava. Toda hora eu falava pra mim, gente, isso aqui não é normal. Não é normal acordar isso assim. aqui. Não lembra? Lembro. Por quê? Porque era eu, né, falando aquilo pra mim. E aí, sobre o TDAH, o que ele, né, curado o burnout, eu continuei nesse caminho do autoconhecimento. A terapia, de verdade, gente, é o que transforma, porque ela traz ordem. Qual que é o problema de quem tem TDAH, né? A falta de foco. Então, às vezes, eu me pegava muito numa estratégia, numa linha de pensamento, em alguma coisa. E eu permitia com que todos esses pensamentos viessem ao mesmo tempo na minha cabeça. E isso também não é saudável. E quando você tomou, a primeira vez que você tomou o remédio? Que você não, fala que... dizem que não foi, pra mim não foi essa sexta maravilha, não. Né, eu fui levando um tempo ali. Mas faz diferença. Faz diferença na vida da gente, com certeza. Ele encaixa, ele tira um pouco. Quando eu procurei a terapia, né? Eu falei pra ela que eu queria sair daquela síndrome do coelhinho da Alice no País das Maravilhas. Sabe aquele coelhinho? Tô atrasado. Esse era o sentimento que eu sempre tinha dentro do meu peito. Que eu tava sempre atrasada. Que alguma coisa eu tava fazendo errado. Sabe assim? E graças a Deus isso não me habita mais. Não tô mais atrasada. Tô aqui com vocês. Adiantada. Sempre adiantada. No futuro, vai focada no presente e no futuro. Camila, eu vou aproveitar aqui a deixa das perguntas, e foi a Mônica que te mandou essa pergunta. Para fechar, acho que talvez esse tema, quem é a Camila Batista mãe e esposa? E quem é a Camila Batista empreendedora? Legal. Não estava preparada para falar sobre esse assunto. A Mônica danadinha, um beijo também, Mônica. Bom, a Camila Batista mãe é uma mãe melhor, por conta disso que eu comentei com vocês agora. Nesses últimos tempos eu sou uma mãe muito melhor. E exatamente por conta desse meu autoconhecimento, desse lance da inteligência emocional, eu presto muita atenção, porque assim, a gente não quer criar os mesmos traumas nas crianças, né, da gente, aqueles que a gente passou. Só que também não sei criar diferente, porque assim, os traumas que eu tenho, eu sei onde deu. Né? Os traumas que eu vou fazer, eu não sei onde vai dar. É inevitável. Não é? Então é o que eu falo. Eu falo assim, eu vou criando, eu vou pagando escola, fazendo tempo. Na ideia. Vai pagando a terapia, exatamente. Para que eles cresçam, trabalhem, fiquem ricos e paguem a terapia. Sejam terapeutizados. Não é? Cresce, nasce, paga boleto e terapia. E terapia. É muito mais leve e feliz. Então, assim, claro, então eu procuro, então às vezes eu me pego muito nessa neura, né? Tipo, se eu fizer isso, mas o que será que eles vão sentir? Será que não sei o quê? Aí depois eu já me perdoo e falo, não, tá, vai. Deixa. Né? Deixa, né? Mas eu sou uma mãe, eu sou, vocês, vai ser novidade pra vocês, mas eu sou uma mãe um pouco agitada. Ninguém imaginava essas coisas. Então, não parece. Não parece. Então, assim, eu sou a mãe do agito. Eu sou entre eu e o Oscar, eles vão pedir as coisas pra mim, porque eles sabem que eu vou topar. Eu vou topar sair, eu vou topar fazer festa com água, eu vou topar brincar com tinta. Eles sabem que eu vou topar, né? Mas eles sabem também que eu sou brava.
Então, assim, quem dá uma segurada também sou eu. Eu sou mãe brava, né? Como esposa, eu sou ruim. Deus do céu, chama o Oscar. Chama o Oscar. Chama o Oscar aqui. Eu vou gravar isso e mandar pro Oscar. Pronto. Como esposa, eu sou... Não, que sou ruim, né, gente? Misericórdia. Eu falei, não tava preparada pra você. É verdade. Veio focada no Vocês me empreendedorismo. Vocês me pegaram, mas porque vocês podem ver nas minhas redes sociais muito pouco. Eu sou mais reservada, né? Não é? Não. Difícil falar, né? Difícil falar. Então, assim, nós somos um casal desse típico que é super diferente um do outro mesmo. Eu sou faladeira, comunicativa. O Oscar, não. Ele é mais na dele, mais fazer um quietinho. podcast com o Oscar. Mas ele já falou de fazer já. E aí o Oscar, ele é apaixonado por futebol, por música, né? Então vamos fazer. Então, e eu sou parceira, eu sou uma esposa parceira. Isso eu posso dizer que eu sou sim, porque eu apoio ele nos projetos dele, naquilo que ele sonha, naquilo que ele... Eu sou orgulhosa de ser esposa dele. Não sou tão não, só um pouquinho. Sou orgulhosa da profissão dele, porque o Oscar, ele é professor e é daqueles caras que são apaixonados pelo que faz. Você vê o olho dele brilhar quando ele fala dos alunos dele, e não importa em qual escola ele tá, né? Então, assim, eu posso dizer que eu sou uma mãe e uma esposa bem orgulhosa. E empreendedora, esse negócio que vocês estão vendo. Esse negócio do esquete. É o famoso bolo louco. Esse bolo louco que vocês estão vendo aí. Vamos continuar aí na família, Mila. Maravilha. Perguntar da Todo mundo Violeta. chama ela de cá. Ah, é. Por que você me chama de Mila? Mila? Desde sempre, Mila. Desde Que a é sempre. minha tia, na minha família, lá eu sou a E Mila. é verdade, lá em casa ela é a Mila. A gente é a cara. E também nós fizemos uma música pra ela que ficou famosa, que é da Margarina. Mila é a Margarina que veio do... Lógico. Mas é verdade, ela ensinava a Melissa e o Gabriel a cantar. Na hora que eu chegava na casa deles, eles começavam. Mila. Pra imitar, né? A gente é tia, né? A gente tem que fazer a função bem feita. Mi, eu vou continuar aí nessa entoada de filho, de casa, de família. Vamos lá. A gente sabe que criar filhos é um desafio, ainda mais com personalidades tão diferentes. Como você faz para equilibrar o Marcelo, todo calmo, com a Violeta, que é o oposto? Já teve alguma situação engraçada ou desafiadora entre eles que te ensinou algo importante como mãe e como profissional? Todo dia eu aprendo com eles. Todo dia eu aprendo com eles. E como eu equilibro? Eu não equilibro. Eu não equilibro. Dá tudo errado. Dá tudo errado. É muito engraçado, porque de verdade a personalidade deles é totalmente diferente. O Marcelo, ele é da emoção, ele é do carinho. Se ele puder, ele entrava dentro de mim de novo. Tanto que ele abraça, ele fica perto. A Violeta, você vai fazer um carinho nela, ela fala, sai daqui. Né? Então, ela, né, é desse jeito. O Marcelo tá com... O Marcelo tá com 10 anos, a Violeta tá com 4 anos, né? E... Violeta mais entre 4 e 85. Entre 4 e 85 a Violeta, exatamente, porque são desafios. Então, assim, o que eu aprendo com eles é muito bonitinho, porque eles estão sempre muito ligados, né? Então, assim, eles sabem da trilha, eles sabem que a trilha existe. Então, às vezes eles vão falar assim, mãe, mas assim, hoje você vai lá com o pessoal da trilha? Então, eles conhecem, eles sabem das coisas, né? Ontem mesmo, eu acabei dando risada. Eu falei, gente, como que pode, né? O Marcelo, ele faz o que ele puder para que ele vá dormir no nosso quarto. Para que ele leve o colchãozinho dele e vai lá. A gente tá com o ar-condicionado no meu quarto, então quando a gente liga, vai todo mundo para lá, né? E daí, então ele fica nessa, mãe, hoje eu vou dormir no seu quarto? Eu falei, não, filho, hoje não, né? Mãe, hoje eu vou dormir no seu quarto? Não, filho, hoje não vai e tal. E ontem a Violeta foi trollar ele. Chegou uma hora de dormir, ela fechou a porta do quarto, foi lá e falou, olha, Tato, ligamos o ar. Ele veio numa expectativa tão alta e viu que não. Aí o que ele fez? Chorou.
Porque ele é da emoção e do sentimento. Só que pegou ela muito desprevenida. Porque ela fez uma trollagem. Ela fez uma trollagem. Ela a cara dele. Por quê? Por que você tá chorando? Aí eu olhei pra ela e falei, filha, você chateou o Tato? Podia fazer... Nossa, essa menina chorou. Aí porque ela entendeu que ela chateou o Tato, né? Então, assim, a minha vida é de aprendizados. E como a Gi falou na introdução, que eu sou apaixonada por desenvolvimento humano, eu tenho 2 experiências lá em casa totalmente diferentes. Então, assim, tem que lidar diferente com eles na hora de negociar, na hora de falar, na hora de tudo, porque são diferentes. São diferentes. Assim como as pessoas que chegam como as pessoas que chegam perto da gente. Então, e aí eu guardo muito no meu coração aquela frase que diz assim, né? Quando você tem filhos, né? Tem filhos, e você fala assim, olha, totalmente diferente, foi criado igualzinho. Mas talvez esse tenha sido o problema. Porque não era pra criar igualzinho, eles são diferentes. Sim. Né? Então, assim, não dá pra criar igualzinho. Tem coisas que eu faço pelo Marcelo que eu não vou fazer pela Violeta. E vice-versa. Porque não vai ser importante. Porque não faz sentido, não vai fazer sentido. Né? Tem muito sentido isso. Então, eu acho muito legal. Ô, Mila, e aproveitando tudo isso, também é uma pergunta da Fer, tá? A Fer se fazendo presente. Graciosa, né? Bem graciosa. E nesse agito, nesse ensino com as crianças, com o Marcelo, com a Violeta, todo mundo diferente, e o Oscar pro meio, e você ensina o Oscar e repreende as crianças, ou prende algum na geladeira, e nesse bolo louco todo de família gostosa, né, que todos nós temos, você já tentou aplicar disciplina financeira no seu filho e humanização em seu marido? Assim. Maria Fernanda, ela veio com os 2 pés no peito. Já tentou mentorar? Mentorar lá dentro de casa. Mentorar dentro de casa, né? Então, com o Oscar, o desafio é maior. Por quê? Por isso que eu falei que eu sou brava, né? Porque ele é professor. Então, e o que acontece, gente? Vamos combinar, né? Todo mundo aqui, todo mundo é casado aqui, né? Nós somos casados, a gente sabe que um relacionamento não são só flores. Sim. Não são só flores. E aí, querendo ou não, eu não consigo separar quem eu sou aqui, lá em casa, lá. Eu não consigo separar. Então, e aí eu também vim numa construção. O Oscar me conheceu antes. Eu era uma pessoa totalmente explosiva. Talvez vocês não me reconhecessem. Eu era aquele tipo de pessoa que escreveu, não leu. Vixe Maria. Nossa, mas conheço um povo assim também, viu? Você conhece? Longe de mim fazer fofoca. Longe de mim. Mas eu tinha uns amigos. Mas conheço o povo. Eu tinha uns amigos ali. Ah lá, agora fica falando, né? Agora escondendo o jogo. Então, assim, eu tinha os hominhos. Eu era muito brava. Eu era muito reativa. Se você falasse comigo, eu ia achar que era pra me cutucar. E você ia levar uma resposta à altura. E as pessoas não era bem isso. Então, o Oscar sempre, já me conhecia. E aí, uma coisa, vocês me conheceram em outra realidade. Vocês conheceram uma outra Camila. E ele casou, né? Ele casou. Ele escolheu. Probleminha de quem? Problema dele. Então, conforme eu fui aprendendo as coisas, eu fui me permitindo mudar. Eu fui me permitindo ser reconstruída. Mas na hora que eu apontava, eu falava, amor, se a gente fizesse assim? E se a gente falar de tal forma? Se a gente fizer de tal forma? Eu falava, isso daqui é coisa sua. Você que está estudando, eu não. Isso aqui você que está estudando. E é um direito dele? É um direito dele, porque se ele viesse me ensinar matemática todo dia. Misericórdia! Você entendeu? É o mesmo nível. É a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, algumas coisas, às vezes a gente, né, começava a se estranhar. Porque, e aí, no meu amor, em toda a minha consciência, eu queria levar algumas coisas pelo bem. Pelo bem. Mas, assim, aí é aquilo que eu falo, né? Só muda quem quer. E não que ele precisasse mudar. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas é que muitas vezes ele ergueu uma barreira porque ele se sentiu incomodado. E dá pra entender. Dá pra entender. Porque pensa uma pessoa que fala assim, ela tá me analisando a todo momento. Ela tá querendo ser minha... é chato pra caramba. Né? E eu também não tinha maturidade que eu tenho hoje. Mas era tão gostoso aquilo que você estava aprendendo que você queria passar. Que eu queria passar. Então eu me tornava... É assim, é fácil. Então eu acabava me tornando chata, né? Agora, com as crianças já não tem essa escolha. Eu mando. É minha, eu que fiz. Eu que fiz, tá?
O Marcelo, sim. O Marcelo, eu busco trazer essa consciência financeira para ele. Até, não sei se vocês são dessa época, que ele vendia brigadeiro para comprar um videogame dele. Era? Sim. Então, ele queria muito videogame. Era o finalzinho da pandemia ali. Ele queria muito um videogame, não sei o que lá. E aí a gente falou, não, então você vai ter que conseguir esse dinheiro de outro jeito. E ele começou a vender brigadeiro. Né? Então, assim, ele tem sim uma consciência financeira. Isso é algo que eu busco levar para ele, eu busco fazer ele administrar, ele entender. É fácil? Não, porque ele é uma criança, ele tem ansiedade, ele quer ter, e de repente ele tá rico, ele tá pobre. Mas é coisa que a gente também é. Nossa! Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Não é verdade? Aniversário. Então, assim, mas essas são as minhas experiências lá em casa. Fer, mais uma pergunta dessa a gente conversa depois. Não, sem querer. Sem intimidação. Olha, gente, calor. Sim, quer fazer? Ah, mas tá leve. Tá leve e gostosinho. Tá, né? Tá. Camila, não tá? velho. Próxima questão aí, né, Simone? Mais ou menos. Qual o segredo para tornar a vida empreendedora mais leve e gostosinha? Que legal, gosto. Aí é que tá, né? Se eu fosse falar um segredo, eu seria piegas, mas é o que eu acredito de verdade. Eu acredito que o segredo é ter autoconhecimento. Pra tudo. Pra tudo. Você quer se dar bem na vida financeira? Conhece-te. Você quer se dar bem na sua empresa? Se conheça. Você quer se dar bem? Você precisa se conhecer. Porque assim, gente, saber de técnica, saber de ferramenta, saber das coisas, você paga por esse acesso. Você consegue no Google de graça. Você consegue no Google de graça. Agora, se você não se conhece, você não sabe as suas facilidades e as suas dificuldades, se você não sabe os seus traumas, os seus dramas e por que você não consegue fazer isso daqui, não tem Google que te ajuda. Porque a hora que você começa a se questionar sobre por que você está sentindo aquilo, por que você teve aquela reação naquele momento, por que os hominhos... Exatamente, porque enquanto você vive com os hominhos soltos, enquanto você vai vivendo a vida desse jeito, sem se questionar, parece que tudo é fruto do acaso e da sorte. Isso, você fala, mas olha que azar. É sempre a culpa do outro. Olha, né? Sempre Se ela não tivesse me falado aquilo, eu não teria respondido aquele outro. Se ela não tivesse... Não. Mas aí você sempre deixa o teu futuro na mão do outro. Então, assim, se existe um segredo, o segredo é conhece-te a ti mesmo. Quando você se conhece, não se ofende. Ok, então agora eu vou emendar. Eu sei que a Tati tá esperando ali, mas eu vou dar uma emendadinha rapidinho. Para você falar um pouquinho, então, de valores. Porque foi uma aula que explodiu minha cabeça. A do Planner. Também que deve ter uma pergunta aí, que foi a aula que mais me deixou zonza ali. Zonza, acho que em 2021, 22. Foi por aí. Mas que transformou a vida. Transformou mesmo. E valores, assim, que também foi uma aula que me abriu um entendimento de, poxa, isso me dói. Aí eu pensar assim, entre, por exemplo, eu e minha filha, nossa, eu não vou fazer mais isso porque isso dói nela. E até uma vez eu falei pra você, só que agora eu entendo o valor de todo mundo, ninguém entende o meu. Mas eu queria só que você falasse um pouquinho dos valores, porque você fala de uma forma tão entendível, assim, e é gostoso que as pessoas saibam. Importante. Obrigada, Gi, por essa pergunta. Porque, de verdade, gente, valores, depois que você conhece valores, você sabe o que é e conhece os seus valores, isso transforma vidas. Isso transforma vidas, sem medo de errar. Então, o que são valores? Valores são aquilo que te dói. Eu ainda brinco quando eu dou essa aula, eu falo assim, quem aqui já passou por uma situação que deu barraco e depois que deu barraco falou, não era pra tanto. Se arrependi, não devia ter feito tudo isso, né? E todo mundo, quem nunca, né? E aí o que significa isso? Significa dizer que se em algum momento você viveu isso, é porque em alguma coisa daquela situação feriu um valor seu. E toda vez que alguma coisa te fere um valor, isso dói. E toda vez que algo doer, você vai gritar. Aí que cada um grita de um jeito. Tem gente que grita gritando. Você é louca. Tem gente que grita implodindo e fala, nunca mais falo com você. E cada um tem uma ação e uma reação.
Tem gente que cria um trauma. Que cria um trauma e nunca mais quer falar sobre aquele negócio. E aí é muito interessante, porque quando a gente fala de valores, você percebe que e isso a gente vive todo dia da nossa vida, toda hora. Eu vou falar um assunto aqui, eu vou jogar um assunto, vai quicar uma bolinha na mesa do assunto, vai ter gente que vai se incomodar, vai ter gente que vai falar, não, isso daí não tem nada a ver. Mas por quê? Porque tem valor que te dói, mas não dói na outra, porque não é valor dele, não é valor dela. Então você pode ter certeza, se em algum momento você passou por uma situação dessa, e eu tenho certeza que você passou, é porque você teve algum valor seu ferido. E toda vez que um valor seu for ferido, vai doer. E aí, quando que entra o lance da inteligência emocional? Quando você escolhe não explodir. Não implodir. E entender aquele sentimento. Para que da próxima vez não te pegue desprevenido. Porque da próxima vez vai doer. Vai doer do mesmo jeito. Mas aí você vai ter uma escolha. Opa, calma aí. Tá doendo, mas eu tô aqui, ó. Sorrindo. Porque isso é ter inteligência emocional. Né? Pensar antes. Respira fundo. Então vamos para um tema também que eu acho que buga muita gente nos seus cursos quando chega nesse tema, que é a parte da organização do tempo. Você fala bastante sobre isso, sobre organização, sobre o planner, sobre organizar, planejar. Então fala pra gente sobre a importância do planejamento estratégico. É uma pergunta da Gi. Gente, assim, ó, planejar é muito legal, né? Claro que a gente é bom de marketing também. A gente é muito bom de marketing, né? Então, quando eu falo em planejamento estratégico, você pode ter certeza. Se você planeja, você é estratégico. Não importa o que você planeja, porque se você pegou o planner da Josi de colar na geladeira, para você não esquecer que tem que ir no mercado e pegar a criança a tal hora na escola, você já está sendo estratégica. Porque se você não fizer isso e a falta disso te fizer esquecer de ir no mercado ou de pegar a criança, né? Você não está sendo estratégico. Então, assim, primeira coisa, qual que é a importância? A importância é se planejar. A gente precisa parar de confiar na cabeça. Porque a cabeça, muita gente vem e critica o lance da inteligência artificial. Porque vai dominar o mundo, porque não sei o que, não sei o que. Não. A verdade é que as pessoas ainda não sabem usar a inteligência artificial, e digo mais, as pessoas não sabem usar nem as nossas próprias. Não sabe. Por quê? Porque a cabeça ela não foi feita para guardar as coisas. O que foi feito para guardar é o planner. Papel e caneta, celular, agenda, não existe à toa. É aqui que eu guardo informação. A inteligência ela é processual, ela serve para processar as coisas. Quando sofri com isso? Não é? Isso aqui é uma vitória, porque o Rogério tá querendo no terceiro, no segundo ano, ele comprou o planner e usou. Eu já repeti 2 vezes, já pedi 2025. Chega a dar chorar de emoção. Ele comprou 2025. outro planner, tá vendo? Que lindo. Né? Esses são meus convertidos. Sem dúvida. Convertido. Eu vou converter que eles vão comprando o planner da Josi. Obrigado, Deus. A primeira aula que eu tive de gestão de tempo e tal, sua, eu lembro que eu saí daqui, era no final de ano, assim, você fez um bônus, foi um bônus, eu chamei vocês. Como é que chamava? Plano Perfeito. Plano Perfeito. E aí, a gente fez o curso aqui e ela deu um bônus, já tinha terminado o curso, todo mundo que fez mentoria com ela, o curso com ela deu esse bônus. Eu saí daqui com a cabeça explodindo, eu falei, gente, mas era só o que eu precisava, me organizar, entender, planejar, porque o planejamento não gira só em torno da empresa, gira em torno de todos os seus compromissos da vida. Então, hoje, eu uso o planner, compro todo ano bonitinho, meu planner da Josi, e assim, eu coloco lá até assim, ligar para fulana, porque às vezes a gente tem uma amiga que tá distante, que a gente não vê e tal, então naquela semana eu sei que eu quero falar com ela, que eu quero ligar, coisas assim extremamente pequenas, mas que fazem toda a diferença. Porque você vai ligar para ela. Eu vou ligar. Tá vendo? Isso é estratégico. Mas Camila, não tem nada a ver com a empresa dela, não, mas calma aí. A Gi, que decidiu, que lembrou dessa amiga e decidiu ligar para ela é uma Gi muito mais feliz do que era antes. Então, com certeza, ela vai empreender melhor.
Aí entra a pergunta de alguém que falou sobre empreender leve e gostosinho. E aí entra o lance do autoconhecimento e da organização do tempo. Ou seja, tá tudo amarrado, atrelado, tudo junto. Porque imagina alguém que se conhece muito bem. Nossa, eu sei o que me dói, eu sei os meus valores, eu sei no que eu sou boa, eu sei no que eu sou ruim, mas é totalmente desorganizada. Cara, não vive. Uma pessoa que é totalmente desorganizada não vive. É porque ela vai ficar o tempo todo patinando, batendo no canto, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, tá tudo amarrado. Em nome de... Não, não era isso. Bom, a próxima pergunta, então, é comigo novamente. Bora lá. Bom, quem foi sua inspiração para esse mundo dos treinamentos? E foi esse mundo dos treinamentos que te trouxe aqui para dentro da CDL. Foi. Né? Então, vou deixar aí. Tá aí minha questão. Quem foi? Quem foi, né, que me inspirou? Gente, é muito interessante, sabe? Deus foi me guiando em todos os detalhes. A primeira experiência que eu tive, olha como que é interessante. Quando eu entrei nos Correios lá em Araraquara. Eu trabalhei 9 meses lá em Araraquara, eu morei lá. E aí, eu me lembro até hoje, o gerente daquela unidade, ele chamava Seu Guandalini, né? Ele já era um senhorzinho já. E daí eu estava em experiência, eu estava em tempo de experiência. E o RH dos próprios Correios fazem uns recrutamentos internos para que as pessoas dos próprios Correios pudessem dar aula. E o seu Guanda, ele conhecia, ele sabia, porque antes dos Correios eu fui instrutora de informática. Então eu sempre tive no meio de aula, de ensinar, eu sempre fui autodidata. Eu aprendi, gente, eu fiz o meu técnico em informática, eu fiz sem ter computador. Eu programava porque eu lia os livros da biblioteca. Então eu lia os livros e eu sabia programar. Eu sabia coisas que, na hora que o professor ensinava, eu já estava fazendo porque eu sabia. Então esse mundo do ensinar sempre me acompanhou. E quando eu estava lá em Araraquara, surgiu essa pergunta lá, tem alguém aí que pode dar aula de informática? O seu Gandalini falou, a Camila. E eu tinha tipo 50 dias de empresa, não sabia nem se eu ia ser efetivada. Isso causou um burburinho, porque tinha gente ali que falava assim, gente, ele nunca me deu uma oportunidade. Nossa, ninguém me chamou pra nada, como que você já chama ela? Como que não sei o quê? Então gerou um burburinho, e aí, mas superamos tudo isso, e ele me indicou quem era eu falar que não. Eu tinha 50 dias de correr, onde mandava eu ia, né? E fui para esse treinamento, porque aí tinha que fazer um treinamento interno para dar um treinamento externo. E nesse treinamento, ali eu comecei a entender o sentimento da galera. Porque o pessoal falava assim, quanto tempo você tem de correio? Eu tenho 14 anos. Eu tenho 10 anos de correio. Eu tenho 20 anos de correio. E você? 50 dias. 7 dias. 7 dias. Você falava o quê? Você tá aqui, mas podia vir na experiência? Mas por que, né? Então, assim, você vê, era Deus tomando cuidado em todo detalhe. Então, eu dou aula nos Correios desde que eu tô nos Correios. Então, eu já dava muita aula lá dentro. Primeiro ponto. Era isso. Então, já era algo que faz parte de mim, faz parte da minha essência, a comunicação. Agora, pra fora, né? Depois que eu fui lá e fiz esse movimento de coaching e tudo mais, os primeiros influencers que me chamaram muito a atenção foi o Thiago Brunet e o Geraldo Rufino. Muito maravilhoso. Foram os dois que eu e o Flávio Augusto. Foram os 3. Eu lembro que eu trabalhava ouvindo o podcast do Geração de Valor, né? E do Thiago Brunet eu tenho acho que todos os livros dele. Todos. Porque aí eu maratonava tudo. E eu falava, não, é isso que eu quero. É isso que eu amo, é isso. Né? Então foi assim, são eles. Legal. Quem mais? Perguntinha. Posso? Não deixa. Pode não. Deixa. Mila. A gente vem de uma família de empreendedores, certo? Uhum. E eu vejo, tipo, algumas coisas em mim que eu também, que eu vejo semelhante em você. Você também sempre foi uma pessoa inconformada, certo? Você falou dos Correios, você falou que você trabalhou no computador aí, fazendo essas programações, mas antes até mesmo fazendo as programações,
Eu lembro agora, né, me remeteu a uma história, que por você não ser uma pessoa conformada, você queria vencer de algum jeito, você queria achar o seu jeito de dar certo, né? E é algo que também até me emociona, porque é uma forma de regaçar a manga e ir para a vida, né? Ir para a luta. Assim, quando você trabalhava dando aula de computação que fala? Informática. De informática. Como que era a sua caminhada da sua casa até lá? Tia toca lá. Tia sabe das coisas, Então, assim, uma das primeiras escolas que eu dei aula foi numa escola que... Onde que ela era? Para eu explicar para vocês. Eu só tô péssima geograficamente, né, gente? Mas era a antiga Microlins. Vocês lembram onde ficava a Microlins? Quem consegue explicar? É em frente a Frutiveres, né? Não. Ali era a Microcampo. A Microlins. Ao lado da maçonaria? Isso, era lá. Isso. Era lá. E eu morava no Michel Neme, né? E aí surgiu uma oportunidade, foi muito interessante. Surgiu uma oportunidade de eu trabalhar ali, e como eu falei pra vocês, eu não tinha computador. Então o que eu aprendia no curso técnico e pelos livros. E aí surgiu a oportunidade de dar aula de informática ali. Só que eram pouquinhas aulas, eram muito poucas. E aí eu ganhava, para compensar, ela me pagava um pouquinho mais a hora aula, para que eu pudesse vir, para compensar para vir. Eu tinha uns 17 anos. E aí ela me pagava um pouco mais e eu vinha. Só que daí eu vinha a pé, e aí parava no centro, do centro e para a faculdade, já era para a faculdade à noite, na FATEC. E era assim minha vida. Só que chegou um período que eu queria tirar carta. E eu sabia que meus pais não iam poder me dar carta. E aí os professores entraram em férias. Os outros 2 professores. Tinha um deles que dava aula de HTML. E ela me chamou, ela falou: você dá aula de HTML? Eu falei: claro. O quê? HTML? É o meu sobrenome. O quê? Fui pra faculdade, eu cheguei na biblioteca e falei: eu quero um livro de HTML. Né? Aí eu peguei o livro de HTML e fui aprender o que era. Fui aprender o que fazer. Eu falei: não, fica tranquila que eu dou essas aulas. E aí, saíram todos os professores de férias, fiquei só eu. Só que vocês lembram que minha hora-aula era um pouquinho maior? Então, na hora que ela me fez aquele convite, eu falei: gente, eu vou tirar minha carta. É agora. Então eu vinha, a minha aula começava às 7 horas da manhã, a primeira, e terminava 6 horas da tarde, a hora que eu pegava o ônibus para ir para Jaú. E aí foi assim um mês inteiro, fechado, dando aula de coisa que eu nem sabia que existia. Dando aula. E assim foi que eu consegui tirar minha carta. Eu vinha até, voltava pro centro, só chegava em casa à noite para tomar banho. Aí no outro dia eu vinha de novo. E junto com tudo isso, você vendia o quê? O que você ia buscar? Eu vendia semijoia, eu vendia bijuteria, não era nem semijoia é chique demais, era bijuteria. Por quê? Olha só como que o empreendedorismo entra na vida da gente, verdade, tia, eu tinha esquecido disso. Uma das minhas alunas... A gente consegue tirar bastante coisa hoje aqui. Vamos aproveitar, tá tudo interligado, tá tudo ligado. A aula antes, a aula lá no correio, já ensinando tudo pessoas, o empreendedorismo. E aí uma das minhas alunas aqui, ela tinha uma loja, e ela era lá da Cidade Nova. E ela falava assim: eu queria tanto que você fosse conhecer minha loja, mas você não vai querer ir lá, né? E aí eu falei: por que não? Claro que eu vou, você conhecer a sua loja. E fui lá conhecer a loja dela. Quando eu fui lá conhecer a loja dela, eu me encantei por tudo que ela tinha. Ela tinha era bijuteria mesmo. E ela falou assim: por que você não pega pra vender? Pega a minha aqui, você não precisa nem me pagar, você me paga depois que você receber. Eu falei: fechou. Pegou em consignação. Partiu. Peguei em consignação um negocinho. De repente, né, tia? E, gente, aí o negócio foi crescendo e eu comecei a aumentar. Eu fui pra São Paulo com ela pra comprar bebida.
De verdade, naquela época... É o toque de Naquela Midas. época, eu ganhava... Aí saí daqui, fui contratada como estagiária da prefeitura para dar aula para criança, de informática. E aí, naquela época, eu não vou lembrar, mas era tipo assim, o salário da prefeitura era R$400, salário de estagiária. Eu tirava vendendo as bijuterias, Milão. Vendia as bijuterias, trabalhava no negócio, por quê? Porque se eu ficasse só no estágio, eu tinha que escolher entre pagar a moto ou a gasolina, né? Porque eu já tinha... Aí eu tirei uma moto, eu tinha que escolher entre pagar a moto ou a gasolina. E aí deu certo. Verdade, olha, tia, verdade. Ali nasceu eu no mundo dos empreendedores, porque até então... Continuando nessa descoberta de várias versões de Camila. Tá calor, não tá calor? Né? Não tá calor. É uma coisa, né, que eu falo, que a Camila é melhor que o ChatGPT. Mas eu não tinha noção da quantidade de informação, né, que ela tem. E vindo nessa próxima pergunta, eu primeiro queria que você explicasse o que é, e porque eu tenho certeza que muita gente não sabe, que você também tem esse conhecimento, e explicasse o que é a barra de Axis e o que ela trouxe para você. Muito legal. Bom, então, nesse meio do caminho que eu vim do autoconhecimento e vim estudando a respeito do comportamento humano, eu vim estudando muito a respeito das energias, né? E para mim, que sou uma pessoa altamente racional, era um desafio entender como que as energias impactavam na minha vida. Mas isso é muito real, porque quem aqui nunca entrou num lugar que falou, nossa, que estranho aqui, que pesado esse clima, né? E aí eu comecei a querer entender, estudar um pouquinho mais a respeito disso e pelo Instagram, né? Fui lá e encontrei as barras de Axis. As barras de Axis, ela nada mais é do que lidar com essas energias. Então, terapeuticamente falando, você toca em alguns pontos da cabeça das pessoas, né? Que são pontos que são nomeados e que eu ainda falo, eu ligo muito com o ensino que eu faço com vocês. Tudo aquilo que a gente sabe vai formando uma trilha no nosso cérebro, né? Então, de repente, muitas coisas do que a gente falou aqui, todo mundo completou. Todo mundo sabia, todo mundo falou aqui de uma vida leve e gostosinha. Por quê? Porque é algo que a gente sempre está batendo na tecla. E quando a gente bate muito na tecla, isso forma uma trilha na nossa mente. Né? Como aquele jardim que você fica passando em cima, aquela grama fica batidinha, de tanto que foi e voltou. E isso é uma trilha que se forma para tudo. Então essa trilha ela se forma para aquilo que é bom, mas ela também se forma para aquilo que não é tão bom. Então aí vem o lance dos traumas, das crenças, né? Porque dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é sujo, porque, né? E aí vem um monte de coisas que parece bobeirinha, mas que formou uma trilha dentro da gente. E de repente, quando você vai ver, você está agindo de uma forma, você fala, por que eu estou fazendo, pensando desse jeito? Essa trilha. E aí o que o Axis faz? Ele, conectando esses pontos, ele limpa essa trilha. E ele te dá uma oportunidade de criar a trilha de um jeitinho diferente. Né? Então o Axis ele pode ser vivido tanto pela terapia dos toques, quanto por alguns mantras, né? Que aí a gente já trouxe vários aqui. E por que do mantra, cá? Por causa da trilha. Se eu posso acordar hoje com um monte de pensamento de desgraceira na minha cabeça, por que não pensar numa frase que vai me fazer bem? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu ia falar agora, ensina um mantra aí pra gente. Por exemplo, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? Gratidão, obrigado, obrigado, obrigado por isso. São mantras. E são coisas que eu faço isso primeiro de um jeito muito consciente, porque eu não tô acostumada. Eu tô mais acostumada a reclamar. E aí eu falo, não, calma aí, eu não quero reclamar, eu quero agradecer a tal situação. Obrigado, obrigado, obrigado. Quanto mais eu faço isso, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quanto mais eu faço isso, mais essa trilha vai se formar na minha cabeça. E vai chegar um momento que isso daí vai ser tão natural, tão leve, que vai ser verdade. Automático. Vai se tornar automático, não tem como dar errado. Mais alguém?
Quem dá mais? Tem uma aqui, ó. Cá, você é uma pergunta da Aline, mas eu acho que a gente não colocou aqui, mas eu vou falar agora. Você pode compartilhar um momento específico que você sentiu que fez a diferença na vida de alguém? Assim, uma coisa que você falou, nossa, chegou em casa e pensou, nossa, valeu a pena. Hoje foi da hora. Porque são muitos momentos, né? Você vê quantas palestras você deu aqui no próprio CDL, aqui, que impactou muitas pessoas, que depois se tornaram pessoas mentoradas suas e tal. Mas não precisa falar a pessoa, nem nada, mas assim, que você viu que mudou. Gente, assim, eu sou muito feliz e grata, porque de verdade tem muitas. Tem muitas. Mas eu ia falar da Maga. A Maga me emocionou. Eu fui na farmácia dias depois que ela passou na faculdade de medicina. E eu fui na farmácia e me encontrei com ela, mas o olhar com que ela me olhou e o abraço que ela me deu, ela falou assim, você faz parte disso. Isso está acontecendo por causa de você também. E ali eu saí dali e falei, Deus, obrigado, porque é muito. É muito? É muito. Se impactar uma vida é muito. É muita coisa. Então a Maga, ela marcou minha vida. A nossa gratidão. Ela me marcou, porque foi muito bonito mesmo. Você faz parte, que legal. Que lindo. Quem mais, gente? Mais alguém? Olha, Camila, com relação à nossa parceria... Bom, agora você foi forte, emocionou até, né? Mas vamos lá. Lhe devo muito por todas as palavras, todas as conversas e tudo mais. Mas vamos lá para o início. Nesses 3 anos que eu tive aqui, nós estamos aqui na nossa casa, a CDL é nossa, né? A CDL é nossa. Então, assim, eu tenho muita gratidão aí por você ter confiado, né? E no nosso trabalho que a gente vinha, toda a diretoria, claro, porque sem o apoio da galera não teria feito um milésimo do que eu acabei fazendo aqui. Tudo foi feito com o apoio deles. E um deles é ter trazido esses treinamentos. E quando a gente começou os treinamentos, a gente falava muito sobre isso. Voltando, a gente já chegou a comentar aqui. Precisa treinar, é meu funcionário. E eu já venho também nesse mundo dos treinamentos de um tempo para cá. Porque a gente tem muito disso enraizado, que são lá seus traumas, ou não que seja coisa ruim, nem sempre um trauma é coisa ruim, né? Para te levar para baixo, tem muitas coisas que te fez você enxergar de forma diferente e subir. Mas eu venho nesse mundo de treinamento há uns 5 anos aí. Eu sempre fui de treinar, mas nada muito cuidando do meu eu. Isso, o meu emocional e tudo mais, PNL Master e tudo mais. Então, quando a gente fez nossa primeira reunião aqui, era lá ainda pensando na equipe, né? Nosso primeiro contato foi pensando nas equipes. E hoje, Camila, tem muitas pessoas que vão estar aqui, vão ver a gente, vão estar assistindo a nossa live aqui, que são hoje, que estão como funcionários do comércio, e agradece muito a você. Eu ouço muito isso. Né? Então, isso é muito legal. E hoje a gente vê, nós aqui na Trilha, falamos muito sobre isso. Eu fui em tal comércio, eu fui atendido assim, poxa, esse passou aqui, fez um treinamento aqui. Então, faz a diferença. Então, eu uso aqui para falar para as pessoas, e os empresários que estão assistindo, os funcionários que estão vendo a nossa live, para dar esse voto de confiança, para continuar fazendo parte, participando desses treinamentos, e os empresários que vão ver a gente também, que quiserem, eu vou fazer o convite e depois você faz também, que venha participar da Trilha. Esse network, isso não tem preço. Não tem preço. Tá? Eu fiz consultoria específica de farmácia que me abriu demais a minha cabeça, demais. Mas eu digo assim, de tudo que eu investi, cara, o que fez a diferença são o network. Então, venha ter o suporte da Camila Batista num network. Vocês vão ver o que vai ser a diferença. É isso mesmo. Gente, e
assim, obrigada por ter aberto esse assunto, porque assim, gente, é bem o que o Rogério falou. Quando a gente começou, o nosso foco eram os colaboradores. E aí, depois veio toda essa história que a gente já comentou, mas ficou algo tão bonito, porque é perceptível as pessoas que vêm para a trilha e trazem os seus colaboradores. Porque a conversa fica uma só, a atitude fica uma só. Você sente isso no comércio. Você sente o comércio dentro da empresa. Fica coeso, fica a mesma forma, né? A mesma intencionalidade. A conversa flui melhor, porque se eu tô aqui e tô falando pra vocês a respeito de valores, mas o que isso tem a ver? Vai pra campo. Vai trabalhar 8 horas diárias com alguém que tem valores totalmente diferentes dos seus. Quando os dois, por mais diferentes que sejam, sabem do mesmo assunto, o convívio fica muito melhor. E isso vai impactar nas vendas, isso vai impactar no resultado, isso vai impactar na vida, né? Então foi muito importante mesmo, Rogério, você ter trazido isso, porque a gente começou com um objetivo, nós só ampliamos ele, né? E estamos colhendo resultado. Com certeza. E o mais legal é que tá acontecendo lá, né? A gente treina o colaborador, mas eles vão. E a gente nutrindo, porque a gente é dono do negócio, a gente nutrindo isso, na gente, a gente passando para aquele que vem, para aquele que vai. Exato. Tem assim uma rotina, né? De você ter aquela sempre linhagem para todos que passam, né? Você deixa a marca do seu jeito, do seu negócio. Isso, vira o famoso jeitinho, nosso jeitinho, Gente, é a cultura empresarial. A cultura. Porque a gente que tá na gente passa para aqueles que vão passando ali com a gente, vão crescendo, né? E o empresário que não tá na trilha, que venha pra trilha, porque é muito legal. A gente já é conhecido como trilheiro, né? Já. A gente tava vou compartilhar aqui com vocês, a gente tava num evento e muitos trilheiros estavam nesse evento. E passou uma pessoa que não é trilheira e ela passou e ela falou assim: toda a mesa que tem trilheira tá tranquila, viu? Tá dando certo. Tá dando certo. Então, assim, e eu não conheço a pessoa que veio e falou isso, mas ela baixou assim na minha mesa e falou assim: olha, toda mesa que tem trilheira mas tá dando ela te conhecia. Certo. Exatamente. E exatamente por ser trilheiro, tá vendo? Que bonito que a gente cria junto, né? É isso mesmo. É isso muito mesmo. bonito. Ô Mila, indo nesse encontro mesmo, acredito que uma parte da pergunta você até respondeu já, tá bom? Mas tipo assim, tanto conhecimento, tanta bagagem, às vezes o empreendedor fala: meu Deus, quando o senhor porventura chegar perto dela, será que ela vai parar para me olhar? Né? Tipo assim, ou ela vai só jogar um caminhão de conhecimento em cima de mim? Você vai parar. Vou parar. Você vai analisar, você vai sentar com ele, você vai pegar na mão. Vai no que vai no que escolhe. Vai entrar e vai ensinar ele a andar na trilha. Você não vai só jogar conhecimento. Não. Você vai fazer com que ele entenda o porquê que ele te procurou e aonde que vocês dois juntos podem chegar. Com certeza, porque assim, gente, não adianta, muito conhecimento sem que a outra pessoa tenha o mínimo de autoconhecimento para absorver aquilo, vai dar tudo errado. No entanto, que a minha primeira sessão, a minha primeira conversa com qualquer empresário, empresária, líder que vá até meu escritório, é só a pessoa que fala. Aí eu ouço muito deles falando assim: acho que eu falo demais, né? Acho que eu tô falando demais. Mas eu falo: não, esse é o seu momento, porque se você não me falar, eu não vou entender. E ali eu não entendo só o problema dele, eu entendo quem ele é, como ele funciona, o que é valor para ele, o que faz sentido. Porque eu também preciso ter essas estratégias de entender o que primeiro ele vai absorver. Porque se eu chegar e despejar um monte de coisa ao mesmo tempo, vai dar errado. Até porque é muito humanizado para cada um. Porque aqui é sapato, comida, estética, maquiagem. Então, se fosse uma coisa jogada, pode ter certeza que não estaríamos todos juntos. E outro exemplo, Aline, olha que bonito. A Aline tá comigo também, desde que isso aqui era mato. Igual vocês. Né? Igual vocês. Mas vamos supor, o marido dela não. E esse ano o marido dela começou a ir junto. Então, assim, houve equilíbrio, não houve? Para que eu pudesse também ouvi-lo e entregar na medida do que dá, do que pode ser. Até essa questão da gente renovar, porque a gente estava vencendo aí, né, a questão do... Ele falou assim: então, mas eu acho que faz bom pra você. Que bonitinho, tá vendo?
Ele falou, por mais que assim, é pra ser de casa aquele bololô com as crianças, né? Mas ele fala, vai, porque eu acho que é bom pra você. Não é bom pra você, é bom pra mim. Não é à toa que a gente chama de ter a trilha, né? Você é um homem sábio, né? Mas acho que é bom pra você, né? Homem sábio. E acaba mesmo, né? Sendo um lugar que a gente tenha Confidencialidade. Uma palavra difícil, né? Um palavrão. E acaba sendo um lugar de proteção pra gente, né? A gente divide ali aflições, divide alegrias, divide medos, anseios e família e vira tudo, né? Todo o ser humano que tá aqui, não é só o empresário, não é só, né? São amigos partilhando a vida. Porque, gente, olha pra esse nosso ano, olha quanta coisa a gente sabe um da vida do outro, que impactou na empresa, mas que para muito além disso tudo, você pode olhar no olho da outra pessoa e falar, velho, você é foda pra caramba. É isso mesmo. Você é muito bom, você é muito boa, porque, olha, eu sei, né? Porque às vezes nós, empresários, antes de chegar na trilha, a gente chega meio que com medo do que o outro empresário vai achar de mim. Exato. E eu sou uma pessoa igual a você é igual a mim, igual a ela. E somos seres humanos passando os mesmos desafios. E é muito legal, porque foi interessante você falar isso, Rê, porque assim, a trilha é esse grupo super bem formado. 90% dessa galera tá desde o primeiro dia de trilha. E aí, quando entra uma pessoa nova, a pessoa nova entra com essa sensação. E aí, fala pra mim, vocês. Por mais que na hora que vocês veem um nominho novo no grupo, na hora que a pessoa entra, vocês não percebem que era a pessoa certa na hora certa? Sim. Não é? É sempre, porque de repente aquela pessoa chega e ela fala um negócio que você fala, meu Deus, era o que eu precisava ouvir. Meu Deus, era o que ela precisava estar aqui hoje por causa daquilo. Então assim, não tem essa de eu tô há menos tempo. Simone é uma das que chegaram por último. E não parece que ela tá desde sempre com a gente? E a pessoa se sente à vontade, né? Até eu acho, tá vendo? Olha lá, e a pessoa... Eu lembro quando começou. Tá vendo? Lembra quando... Eu tava lá. Mas sinto lhe dizer, você repetiu de ano. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Repetir. E é uma coisa que você sempre fala, que a pessoa certa é a que veio. Pessoa Eu certa é a adoro que essa veio. frase, eu adoro essa frase. Gente, assim, ontem a gente fechou o ano da trilha. Né? E na hora que foi dando 7h15, foi dando 7h20, acho que a trilha vai ser uno, vai ser solo. Você é só eu comigo própria ali, né? Mas foi chegando um, foi chegando outro, foi chegando outro, foi chegando... E aí vocês pensam que porque tem metade da turma é metade do tempo? É metade do tempo? Não é. Não é metade do tempo, porque a gente fala o dobro do tempo. Tá vendo? E a gente fala assim, só uma coisinha que eu Só ia nesse falar. negocinho. E a gente sai daqui quase 11 e meia-noite de novo. É verdade, é verdade. É assim. Ainda ontem, porque a gente tava na questão da chuva, né? A gente falou, foi bastante gente? Não, foi pouca gente. Não, mas esse horário. Você tava, né? A Gi, eu lembro da Gi no ano passado, não sei o que foi também, não sei o que foi que vocês duas chegaram e vocês falaram assim, não, mas eu acho que não vai ninguém. Aí alguém falou, não vai, não, que não vou. É mentoria individual, tá? individual. Não, nós vamos, nós estamos lá. Então, assim, eu tenho fiéis escudeiros aqui do meu lado que não abandonam. Eu acho que a gente ficaria a madrugada toda lá, pra falar a verdade. fica A gente ficaria fácil ali. Fica fácil. Eu acho que eu ainda falo pra todo mundo, assim, eu falo, gente, de verdade, eu me esforço pra ir. E é Eu me esforço mesmo, porque eu acho que é importante pra minha empresa, é importante pra mim, pro meu coração, pra minha semana, a gente partilhar como foi a semana de cada um que, né, pra quem não sabe, então a gente inicia a trilha partilhando a semana, as conquistas da semana. E você vê que você tá ali no mesmo barco que todo mundo, porque às vezes, que nem eu, né, eu da Brilhe, eu sou sócia com a Tati, então a gente tem uma outra para partilhar, mas na Maquiô é só eu. E às vezes eu me sinto tão sozinha com decisões, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço isso? Será que eu compro? E aí você ter
as pessoas para cuidarem de você também com carinho, porque aí todo mundo assim, que nem a Rê falou, né? Um tem uma dúvida, o outro já vai, já pega, já ensina, já... Isso daí é rico. E assim, pegando uma onda no que você tá falando, Gi, gente, você não vai encontrar isso nem na sua família. Você não vai encontrar isso com a pessoa que mais te ama, com a sua mãe, você não encontra. Por quê, Cá? Por maldade? Não, não é. Você não encontra porque essas pessoas, elas não empreendem. Então elas não conseguem entender a sua dor. É muito fácil de alguma delas olhar pra você e falar assim, então larga tudo. Então abre mão de tudo, então deixa quieto. E você nunca se arrepende de ter ido. Por mais que às vezes a gente tá, né, meio cansada, um dia difícil, a gente nunca se arrepende de ter ido. Que bonito. É verdade. Que legal. Isso é lindo. Aguenta. Gosto. Ok, a gente tá caminhando aí pro nosso fechamento. Olha Mas eu queria que você falasse mais um pouquinho. A gente falou muito da trilha, né? Eu queria que você falasse mais um pouquinho dos cursos para líderes que você faz. Então, até a minha gerente lá da loja fez e a gente teve resultados muito positivos. Para os colaboradores e das palestras que você faz, dos treinamentos que você faz para as empresas corporativas. Ótimo, ótimo. Gente, então assim, o meu negócio, ele roda com todas essas frentes que a gente comentou mesmo, né? Eu tenho uma parceria muito forte, sou muito grata aqui à CDL. Então, para quem é associado da CDL, a gente está sempre com alguns treinamentos abertos. A trilha, ela é full. A trilha acontece toda semana, toda terça-feira a gente está aqui, né? Para os demais treinamentos, a gente vai abrindo conforme surgem o calendário, a gente desenha, né? E vai divulgando essas turmas. Mas vamos supor assim, não, Cá, eu quero algo personalizado, eu quero algo dentro da minha empresa, né? Daí para lá, a gente consegue formatar exatamente aquilo que você está precisando, seja na área da liderança, na área do marketing ou na área de vendas. Eu costumo dizer que a ideia, né, especialmente para o empresário, para a empresária, é ter uma visão panorâmica do negócio, da gestão do negócio. Porque a partir do momento que você entende dos seus números, que você entende do seu negócio, o seu objetivo, para onde você quer ir, aí, a partir daí, a gente vai começar a entender aonde está o seu gargalo, mas aonde mesmo está precisando. Então, não, o problema está aqui no relacionamento, então a gente vai ter que trabalhar essa liderança. A gente vai ter que tornar esse líder mais forte, porque ele é o elo entre os colaboradores e você. Então a gente vai ter que fortalecer aquilo ali. Não, o negócio está na gestão, então a gente vai ter que olhar para esse time. O meu trabalho, gente, ele é um trabalho muito personalizado. Ele é um trabalho muito personalizado. Eu costumo dizer o seguinte, que toda vez que você vier até mim e se permitir viver um movimento individual, uma mentoria, uma consultoria, que você veio e me falou do seu negócio, você está vivendo algo premium. É eu, você e trazendo ali detalhadamente o que você precisa para dentro da sua empresa. A partir do momento em que você escolheu viver um movimento em grupo, a trilha, o Vendas de Alto Impacto, né, que é uma mentoria em grupo, os treinamentos que eu trago aqui na CDL, líderes de alto impacto, Instagram de alto impacto. Qual que é a riqueza desses movimentos? O network. É você perceber que os desafios que você enfrenta, você não enfrenta sozinho, que outros também enfrentam, e você começa a olhar para a solução dos outros. Você fala, tá vendo aquilo que ele fez, que ela fez? Dá para eu fazer também. E aí você vai lá e faz, né? E quebra muito esse negócio que tem aqui. Mas ele é meu concorrente? Ele é de outro ramo, mas vai copiar? Quebra isso. Quebra a gente consegue, exatamente. E isso engrandece o comércio. Isso é que engrandece. Totalmente. Entendeu? Engrandece o comércio, troca de experiência, resolve, sai de muita coisa pequena, para de se prender a pequenas Para de se preocupar com coisinhas pequenas e bobas e passa a olhar de verdade para aquilo que importa. E ao invés, olha só, ao invés de copiar o que a pessoa faz, você nunca surge uma ideia só. E aí vai-se automaticamente fazendo coisas diferentes. Que vira uma inspiração para as pessoas, Com certeza. Né? Então, abre o leque, abre a mente e faz você pensar diferente. Para vocês terem uma ideia, no nosso encontro da trilha ontem, surgiu esse vídeo de abertura desse vídeo de hoje. É verdade. Na trilha, a gente foi, se a gente fizesse assim, surgiu a ideia, surgiu o texto, surgiu nananã, e hoje nasceu o vídeo.
Então, assim, aonde 2 ou mais pessoas estiverem conversando, ali surge uma terceira inteligência. Não duvidem desse movimento. Esse movimento ele é muito poderoso e eu tenho certeza, você cresce muito mais quando você está envolvido em processos e com outras pessoas. Porque sozinho, né? Andorinha sozinha não faz voo, né? Não faz verão. Não faz verão. Pessoas, processos e produtos. Exatamente. Então, de verdade, fica o meu convite para que você possa conhecer mais a respeito do meu trabalho, né? Seja ali através do Instagram, através do YouTube, conversando com o pessoal, porque é movimentando que o movimento acontece, né? É isso mesmo. E mais alguém, gente? Vou finalizar então. Ah, aqui. mas já, olha. Eu tava falando, mas já passou que horas são? 9? Olha. Não tão cedo. Finaliza com uma colocação. O que é a trilha para você? Pra mim? Uia! Não, calma. Uia! Eu vou falar o que é a trilha pra mim, mas eu ainda tenho coisa pra perguntar aqui. Mas eu vou falar. Bora lá. Eu vou falar. A trilha, eu sempre falo assim, ó. Eu sou uma entusiasta da trilha. Eu falei isso no podcast que eu fui e eu sou mesmo. Eu acho a trilha viva. Então, a primeira vez que nós entramos na trilha, a Tati, minha sócia, estava junto comigo também já. E a gente começou a dar os primeiros passos ali. E ali é aquilo que a Camila falou. Poxa, o Rogério, tantos anos, ele tá lá. E eu comecei ontem, né? Minha loja vai fazer 3 anos, mas ia fazer 2, acho. Um ano. E aí, eu lembro de uma coisa que você falou, Rogério, nos primeiros dias, que eu falei assim, é uma honra estar aqui com o Zé, com o Rogério, porque eu aprendo muito pela experiência deles. E você voltou pra mim e você falou, mas eu aprendo muito com pessoas que estão começando agora, que têm um frescor, uma vontade diferente. E isso me abriu um entendimento na questão de eu também posso contribuir. Eu não tô aqui só para receber, eu também tô aqui para contribuir. E isso me deu coragem de partilhar mais, de falar, olha, isso daqui você podia fazer. E aí vem alguém e fala, Gi, isso daqui, então assim, virou realmente essa partilha. Eu sou... Top. E deixa eu falar mais um negócio, talvez, para tornar ainda mais claro para quem está assistindo, né, gente? Porque assim, então percebam, eu falei das mentorias, eu falei dos treinamentos, mas vamos falar da trilha. Quando a trilha nasceu, por que a Gi fala que uma trilha é um organismo vivo? Quando ela nasceu, o objetivo era assim, cada mês a gente falava de um tema. Então, marketing, vendas, gestão de negócios, finanças, inteligência emocional e liderança. Foi assim que nasceu, 6 meses. E daí, e por que ela é viva? Porque de repente surge um negócio novo e alguém pergunta, eu já vou pesquisar, eu falei, eu sou autodidata, mas eu já vou pesquisar a outra também e de repente um tema novo se insere. Agora que a trilha ela é anual, a gente já fez um módulo só de Instagram. É verdade. Né? E aquela leitura dos livros? A gente fez o Clube do Livro. A gente trouxe 3 meses só de Clube de Livro. Aula de chat GPT. Aula de chat GPT, de como configurar os negócios por trás dos negócios. Então, assim, isso não estava no programa, não estava no conteúdo programático. Mas aí a trilha se faz viva exatamente porque nós estamos antenados. A gente não é aquele quadradinho, né? Eu falei, o meu foco, um valor meu muito caro, é a liberdade. E de repente você ouve falar de um negócio novo, você quer saber. E você não quer saber só pra você. Você quer saber pra todo mundo. Exato. E aí que a gente vem e traz tudo isso pra trilha, né? Então eu achei que era legal trazer o lance do tema, porque às vezes fica a dúvida do lado de lá, né? Mas o que vocês tanto fazem na trilha? Fora toda essa partilha, a gente ainda tem um conteúdo. Isso, um conteúdo de grande valia. E que transforma a atitude de verdade da gente. Né? Vamos para um bate-bola? Não. Então é assim, ó. Perguntei, respondeu. É o que vier na cabeça. Vamos lá. Eu acho legal. Essa fala é minha. Eu acho legal porque tudo que vai e volta, né? É bem bate-bola, né? Tudo que vai e volta. Mas vai ser leve, eu acho. Vai. É pouquinho. É só pra gente finalizar mesmo. Então vou. Então vai? Pode começar? Valendo. Ó, um livro. Dinheiro é emocional. Marca aí, gente. Um lugar.
Um lugar, meu escritório. Uma inspiração. Geraldo Rufino. O que te deixa pé da vida? Regra sem lógica. Eu ia falar carrinho de supermercado em lugar errado. Carrinho de supermercado em lugar errado também. Me deixa pé da vida. Doce ou salgado? Salgado. Uma música. Deve haver alguma coisa que ainda te emociona. Um aplicativo. Instagram. Uma rede social. É o Instagram. Uma cor. Violeta. Um objeto. O celular. Um sonho. Um sonho. Transformar cada vez mais vidas, cada vez mais empresários, para que eles possam entender que dá para lucrar, que dá para ser feliz e tudo isso de um jeito leve e gostosinho. E uma frase. Uma frase. Movimento que movimento acontece. Fechou! Passei aqui, passou. Foi lindo, foi lindo. Que delícia. Espero que todo mundo tenha gostado. Amém. Porque a gente amou. Eu também. A gente amou. Fechou aí, Cássio? Ainda não dá pra... Ainda não? Não, vocês têm que falar boa noite. Então tá, é verdade. Então é verdade. Ah, boa noite não, porque vai passar. Vai passar a tarde. Gente, mas assim, olha, de todo o meu coração eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram aqui, até inclusive aqueles que se fizeram presente de outras formas, porque a trilha toda participou desse movimento, eu sou muito feliz e grata, especialmente a Gi, que topou esse lance de coordenar o negócio aqui, uma cilada atrás da outra, arrasou. E minha gratidão, eu sou muito mais feliz porque eu tenho vocês na minha vida de verdade, viu? Nós também. E obrigado vocês que assistiram, que estiveram com a gente aqui até o final, porque eu tenho certeza que você também vai conseguir mudar muita coisa a partir do que você ouviu aqui da gente. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui por perto. Fechamos? Fechado.